Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn. Hoje vamos falar sobre cinesiologia e é um conteúdo bem legal hoje, que é um conteúdo mais prático, tá? Tem a ver com a cinésio, né, movimento, e tem a ver com dor também, tá? Então nós vamos falar sobre síndrome do impacto do ombro. Então, pessoal que tem dor aí, que você conheça, talvez essa aula vai ajudar você, beleza? Antes de mais nada aí, segue e compartilhe nosso vídeo aí para que mais pessoas assistam nosso conteúdo, tá? E ajuda a divulgar nosso canal, beleza? Então vamos lá, bora para a aula, tá? Falando sobre a síndrome do impacto do ombro. Então eu vou dividir a aula em 3 tópicos aqui, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho da anatomia. Já tem uma aula específica sobre o símbolo do membro superior, tá? Nós já fizemos no canal, só procurar lá. Vamos falar sobre os músculos do manguito rotador, quais são eles, quais são as funções deles, função básica principal, beleza? E nós vamos falar também sobre avaliação, diagnóstico e tratamento. Então, essa divisão aí vai ser a divisão nossa para a gente consiga passar esse conteúdo de uma forma breve e bem rápida para vocês, beleza? Então, como a gente fala assim, o que é o símbolo do membro superior, tá? Então, o símbolo do membro superior, também chamado de cintura escapular, ele é formado pela clavícula e pela escápula, beleza? Então, temos duas cinturas escapulares, lado direito e lado esquerdo, tá? A função da cintura escapular é garantir a conexão dos ombros, né? Dos membros, perdão, com a parte superior do tórax, beleza? Então, se a gente for ver no desenho aqui, ó, então a gente já falou em aulas também específica, esqueleto axial, então a gente tem o crânio, né? A coluna vertebral e as costelas, beleza? A parte sacral. E temos o que? Os membros, né, superiores e inferiores, que a gente fala que é o esqueleto apendicular, tá? O esqueleto apendicular, a gente tem o superior, né, os braços e a escápula e a clavícula, e o inferior, que é o quadril e os membros inferiores, tá? Então, hoje nós vamos focar nessa parte da cintura escapular, né, que seria, no caso, a escápula e a clavícula, tá? Então, vamos lá, ó. Pensando aqui em relação ao símbolo do membro superior. Então, a gente coloca aqui o que seria a clavícula, né, que está na parte anterior, e a escápula, que está na parte posterior do tórax, tá? Só que lembrando aqui, ó, a escápula, ela tem um bracinho aqui, que no caso seria o acrômio, que faz a conexão, né, da clavícula com o acrômio, tá? Então aqui tem uma articulaçãozinha também, que vai ser muito importante estudar isso aí na parte anatômica, para entender, no caso, assim, do impacto do ombro, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala assim, ó, eu tenho uma articulação acrômio-clavicular, quer dizer, eu tenho a articulação da escápula aqui, através do acrômio com a clavícula, tá? Então, essa região. E a gente vai ver esses dois ossos aqui, ó, eles estão sobre o úmero, tá? Por que que eu falo que é importante saber isso? A gente chama isso aqui, ó, do teto da articulação. E aqui, ó, o úmero, né, o colo do úmero aqui proximal aqui, ó, ele seria, no caso, o assoalho que a gente fala, tá? No meio desses dois, né, entre os dois aqui, vai passar o supraespinhal, por exemplo, tá? Então a gente tem cabeça longa do bíceps passando aqui também. Então a gente fala assim, normalmente essa região aqui ela tem que ter um espaço e mesmo a gente movimentando o braço, né, fazendo abdução, flexão de ombro, a gente tem que manter esse espaço preservado para que não comprima, no caso, a articulação, tá? Não comprima os tecidos moles que passam por ali, beleza? Seja, no caso, um músculo, um tendão, né? Ou as próprias bursas, tá ok? Então, se for pensar nos músculos do manguito rotador, quais são eles, tá? Então, o supraespinhal. Por que ele chama supraespinhal? Ele passa por sobre a espinha da escápula, tá? Então, ele vem aqui, ó, na parte, ele está abaixo do trapézio, tá? Então, ele está um pouco mais profundo. Ele está na parte superior da escápula aqui. E ele vem, ó, se a gente olhar aqui, essa visão aqui é posterior, essa visão aqui é anterior, ele vem lá para o úmero, tá? Para a cabeça do úmero, lá proximal, beleza? Então, se a gente for perceber aonde ele está passando aqui, ó, ele está passando embaixo, né, do acrômio, tá? E embaixo da clavícula também, beleza? Vamos para outro músculo aqui. Então, a gente tem o subescapular. Olhando na visão anterior, aqui a gente não consegue ver ele, na visão anterior, é um músculo que está, a inserção dele é na borda da escápula e ele insere também no úmero, tá? Nós temos lá o redondo menor. Então, o redondo menor está
um pouquinho abaixo do infraespinhal, que a gente vai falar para vocês depois, mas o redondo menor, ele está inserido na escápula e ele conecta também o úmero na porção mais lateral, né, posterior aqui, beleza? E o último aí, o infraespinhal. Então, são esses 4 músculos que compõem o manguito rotador, tá? O infraespinhal, ele pega a borda, na visão posterior aqui, ele pega a borda da escápula, no caso inteira, abaixo da crista da escápula, por isso que chama infraespinhal, tá? Da espinha da escápula, e ele insere lá no úmero também na porção mais lateral posterior, tá? Só de pensar a localização deles, quer dizer, quando esse músculo se encurta, o que a gente tem que pensar? Se eles estão localizados na parte lateral posterior, quando ele se encurta, ele vai fazer rotação, no caso, externa, tá? Então, esses músculos aqui, o infraespinhal e o redondo, eles ajudam, né, a fazer a rotação externa. Então, ele faz o húmero rodar externamente. Ao contrário, a gente tem o subescapular. Ó. Subescapular, ele é um músculo do manguito rotador que ele faz o quê? A rotação do húmero interno. Então, ele está na parte anterior, tá ok? E um pouquinho mais para lateral aqui, ó. Ele consegue, quando ele traciona, ele puxar o húmero, né? E fazer a rotação medial. O supraespinhal, que está aqui, ó, ele ajuda nos primeiros graus da abdução do ombro, tá? Então, os primeiros 30 graus de abdução do ombro, ele ajuda, no caso, nessa, além de estabilizar a articulação, que a gente vai falar depois, mas ele ajuda no movimento de abdução do ombro também, tá? Os 4 músculos, quais são as funções, a função dele principal em conjunto aí? Todos eles pegam o húmero e traz ele para dentro da glenoide, tá? Para dentro da articulação, para ele ficar encaixado na articulação. Então, eles promovem a estabilização dinâmica ou ativa do bom funcionamento do caso da articulação do ombro, do húmero, tá? Dentro da articulação da glenoide, beleza? Então, esses músculos são importantes, são rotadores, que eu falei, o subescapular, rotador medial, o infra e redondo, rotador externo, e o supraespinhal, além de ajudar na estabilização do húmero, na escápula, tá ok? Na glenoide, né, na verdade. Ela ajuda a fazer um pouquinho da abdução do ombro, né, de 0 a 30 graus de movimento. Tá? Detalhe aqui, ó, deixei um destaque. O supraespinhal que está aqui, ó, aqui não vai ter o bíceps, né, porque seria o músculo do braço, mas o supraespinhal, ele passa abaixo do teto, lembra que eu falei abaixo do acrômio, tá? E como a gente tem um outro ligamento aqui, ó, que liga o acrômio, né, a essa região, a gente tem uma parte de tecido conjuntivo também forte, então forma um telhadinho ali em cima, tá? E o supraespinhal, ele passa abaixo daquele teto. O que a gente fala que é o chãozinho aqui? Ó? O chão é o úmero, tá? Ó. O úmero, ele é o chão daquela articulação. Então, eu tenho um espaço articular aqui, ó. Esse espaço, a gente vai ver depois em relação à parte anatômica, ele pode ser menor ou maior. E durante o movimento de abdução, flexão, extensão, se essa articulação, no úmero no caso, ele chega a movimentar e chegar muito próximo do teto lá em cima, né, do acrômio, tá? Ou da parte ligamentar aqui, ó, beleza? Ele vai comprimir os tecidos que estão aqui. Então, o supraespinhal é bem comum, como eu coloquei no início da apresentação lá, uma ruptura, muitas vezes, desse tendão do supraespinhal, tá? Porque quando o úmero ele chega próximo da articulação e comprime, ele pode, no caso, ir desgastando aquele tecido, inflamando, gerando as tendinites e muitas vezes a ruptura parcial ou total daquele tecido, tá ok? Então, quando a gente fala síndrome do impacto do ombro, quer dizer o quê? O úmero, ele está chegando, a gente fala, o assoalho dele está chegando muito próximo do teto, conforme ele movimenta, e a gente tem que saber por que acontece isso, tá? Inicialmente, esses músculos ajudam o quê? A estabilizar a articulação, tá? E muitas vezes fazer ela funcionar de forma bem harmônica, tá? Então, por isso que o manguito rotador é muito importante treiná-los, né? Para que essa articulação funcione bem e não deixe o úmero impactar, né? Chegar a ele tocar, no caso, no acrômio aqui e comprimir os tecidos moles, tá? Então a gente vê que a articulação é bem complexa, né? Então aqui tem a cápsula articular, aqui tem um músculo infraespinhal rebatido, né? Que a gente fala, tá?
O redondo menor está aqui, ó, tá? Aqui é o redondo maior, então ele não faz parte do manguito rotador, beleza? E o supraespinhal está por cima aqui, ó. Então ele passaria por cima e viria para cá, beleza? Aqui a gente fala, o músculo redondo menor, ó, ele está aqui, ó, praticamente quase abaixo do infra, tá? Então aqui ele está certinho ele, ó, e ele insere mais na porção que eu falei, posterior lateral. Por isso que ele faz rotação externa do húmero, tá? E o músculo aqui, o subescapular, ele é um músculo forte, grande aqui, ó, que a inserção dele é mais na parte anterior, tá? Como eu falei para vocês, o supraespinhal aqui, o tendão, ele está passando abaixo do acrômio, tá? Beleza? Só que a gente vê aqui também, ó, o tendão longo do bíceps, tá? Ele entra aqui, ó, e vem aqui dentro também, tá? Então ele é um tecido que ele pode ser impactado também quando o húmero ele vai aproximando do acrômio e faz a impactação do tecido ali, comprime esses tecidos, beleza? Então, acima do impacto do ombro, a gente já sabe que é o que? Quando eu movimento o meu braço, faço abdução, flexão, extensão, principalmente na flexão e na abdução, eu tenho a impactação. O ombro chega, ele comprime os tecidos moles que estão ali e eles vão inflamar e muitas vezes gerar lesões, tá? Então, para a gente pensar numa avaliação em diagnóstico e tratamento, beleza? Primeiro, eu costumo fazer uma avaliação estática, né? Uma avaliação postural. De quem? Da clavícula e da escápula. A gente fazer a avaliação do símbolo do membro superior, para ver quais a posição que ele está, tá? E segundo, a gente tem que ver o quê? Se a escápula ela tem uma boa mobilidade. Então, a escápula tem vários movimentos, que a gente fala assim, elevação, rebaixamento, né? Ou abaixamento, protusão, retração. Então, protusão é a abertura, retração é a adução da escápula, tá? A gente tem a rotação superior, né? Então, a rotação superior é a rotação. Quando eu faço a abdução, tem esse movimento para a lateral. E a rotação inferior é a volta da escápula rodando para a parte inferior. Eu tenho a inclinação da escápula. Muitas vezes, quando eu faço, a gente chama de tilt anterior, quando essa escápula vem para cima e para frente, tá? Consequentemente, esse movimento aqui, principalmente, ó, o acrômio ele vai ficar um pouco mais baixo, quer dizer, o telhado vai abaixar, vai ficar mais perto, que aqui a gente consiga fazer a impactação do ombro, tá? Então, eu tenho que ver a postura estática da pessoa, como é que está a escápula dela, como é que está a arquitetura do ombro dela, tá? Eu tenho que ver se a escápula tem movimento, beleza? E se esses movimentos eles estão simétricos dos dois lados, tá? Ou, muitas vezes, do lado que a pessoa tem dor, eu tenho uma assimetria de movimento, eu tenho menos movimento. Então, eu tenho que fazer todos os movimentos para mim perceber isso aí. Pode ser de forma ativa e muitas vezes de forma passiva. E a gente vai ver se a pessoa tem aplicação de dores, né, durante o movimento também, tá? Isso vai ajudar na nossa avaliação, tá ok? Lembrando que quando eu faço o movimento da escápula, eu vou falar assim, vou fazer uma abdução, né, no caso do ombro, não é só o húmero que funciona na glenoide, tá? Então, o húmero, para mim fazer uma flexão, uma abdução aqui, e o braço chegar lá em cima, ou uma flexão e chegar a 90 graus, a escápula ela é responsável também por movimento, tá? E olha só, aqui a força do manguito rotador, né? A rotação da escápula é importante, ela manter, no caso, equilibrada. A escápula vai trabalhar de forma bem dinâmica com a articulação da glenoide. Então a escápula se movimenta e também, no caso, o húmero se movimenta. Isso aí tem uma sincronia. Quando não tem essa sincronia, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente pode ver se a pessoa tem uma discinesia escapular, tá? Quer dizer, não está funcionando bem. Ou seja, quando eu faço um movimento amplo de 180 graus, a pessoa consegue chegar a isso aqui, 60 graus de movimento é da escápula e 120 graus de movimento é do húmero. Então tem como fazer o quê? O teste, né, de amplitude normal do ombro e ver se a escápula está funcionando bem e o húmero está funcionando bem também, tá ok? Então percebam que para a gente avaliar a síndrome do impacto, eu vou ver o arco que a pessoa tem dor, ou o arco que ela não tem dor, eu vou ver a mobilidade, eu vou ver a postura dela e vou fazer, que nem a gente fala assim, vou ver se ela tem alguma discinesia escapular, se a escápula dela não está funcionando legal, se ela não movimenta bem, beleza? Então, aqui está o exemplo principal aqui. Então, quando eu faço um movimento de
a abdução e chega o braço lá em cima, né, do lado da minha orelha, eu tenho 120 graus de articulação da glenomeral e tenho 60 graus de articulação da escápula, beleza? O importante é que a gente pode relatar. Tem algumas pessoas, né, que têm síndrome do impacto do ombro e o acrômio, ele tem uma anatomia, que a gente falou, lembra que o acrômio é o telhadinho lá, ele tem uma anatomia diferente, tá? Então, quando vai fazer exame de imagem, por exemplo, ele pode ser classificado o acrômio em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tá? E a gente observando aqui, ó, o tipo 1, ele é mais alto um pouquinho, então tem mais espaço, ó, da glenoide aqui, ó, para a base do caso do acrômio, tá? E a gente vai perceber no tipo 2, que é o curvo, ele já diminui esse espaço. E o tipo ganchoso, que tem como se fosse um ganchinho no final do acrômio aqui, ó, ele já tem menos espaço para articulação. Ou seja, aqui uma pessoa que tem síndrome do impacto é mais comum ela ter o acrômio tipo 3 ou tipo 2. Fica mais fácil ela ter a síndrome do impacto no ombro, beleza? Com esse tipo de anatomia, no caso dessa parte óssea, tá? Aí uma coisa interessante, professor, como é que eu vou fazer para mim avaliar? Tá? Então, ó, esse artigo aqui, ele tem vários testes para ver a síndrome do impacto do ombro e também se tem algum problema nos rotadores, quer dizer, se os rotadores estão fazendo a função dele ou não, tá? Lembra que eu falei para você, rotação lateral, rotação medial é a função do músculo, mas além disso ele estabiliza a articulação. Então, pensa assim, ó, eu tenho a glenoide aqui, se o meu húmero, né, ele só fizesse o movimento na abdução, fizesse só o movimento de rolamento, ele ia impactar. Ele então tem que fazer o rolamento para cima e o deslizamento. Quem ajuda a deslizar são os manguitos rotadores. Eles vão puxar o húmero para baixo durante o movimento. E a escápula ela tem que se movimentar adequadamente. Quando ela se movimenta adequado, a glenoide ela começa a fazer um ângulo para cima, onde consegue fazer o movimento. Então, basicamente, a gente fala assim, quando a pessoa tem o síndrome do impacto do ombro, na literatura eles colocam pelo menos 3 testes de positivos, que vocês vão ver num artigo aí vários testes, tá? 3 testes positivos, e se for complementar, com exame de imagem também diagnóstico, tá? Então, uma ficha no caso de avaliação, no caso fazendo perguntas específicas, né? Fazendo os testes de movimento, 3 testes dando positivo, basicamente dá para a gente detectar se a pessoa tem a síndrome do impacto do ombro, se ela é positivo ou não, se a pessoa tem ou não. E se tiver, eu tenho que pensar se ela tem falta de mobilidade escapular, tem que aumentar a mobilidade escapular. Se os rotadores dela não estão trabalhando legal e movimentando o húmero na posição adequada durante o movimento, ela vai chegar a impactar também. E se a articulação do ombro, né, como eu já falei em mobilidade articular, se a articulação do ombro está movimentando bem dentro da glenoide, tá? Então, essa aqui é a aula sobre síndrome do impacto do ombro, tá? Então, puxa esse artigo aqui, é um artigo livre, free, tá ok? E quem quiser falar assim para mim, comentar aí, eu quero o artigo, comenta aí, eu quero, que eu envio para vocês o artigo aí por mensagem para vocês, beleza? Então, só comentar aí, eu quero, eu mando o artigo para vocês, tranquilo? Mas está disponível na internet aí de graça, tá ok? Bora para estudar aí e saber detectar a dor do ombro do seu paciente, do seu aluno de personal e a gente tratar esse aluno, tá? Então fica a dica aí. Próxima aula a gente vem com mais conteúdo, tá? Forte abraço, fique com Deus aí.